Bom, vamos lá, gente. Novamente, vou me apresentar. Eu sou o professor Pedro Forgani e hoje a gente vai trabalhar o capítulo 18, que são basicamente exercícios que a gente já vinha discutindo nas duas últimas aulas e agora a gente vai fazer mais alguns, principalmente os conceituais, até mesmo para reforçar toda aquela ideia que a gente já viu sobre bobina, sobre fios condutores, sobre corrente elétrica induzida e o fluxo magnético, beleza? Então vamos lá. Primeira questão, ele vai se tratar do seguinte: os fenômenos magnéticos são conhecidos desde a antiguidade. Os antigos chineses já usavam determinadas pedras, como a magnetita, para obter orientações de rotas para viagens. Então eles utilizavam essa maneira como se fosse uma bússola, para poder a gente se orientar como seriam essas navegações, por exemplo. Então vamos lá. Essas pedras, quando suspensas por um barbante, assumem posição definida, como uma extremidade apontada sempre para o norte e outra para o sul magnético da Terra. Então, primeira coisa, falando de norte magnético e sul magnético, vamos entender um pouco sobre essa parte. Então vamos lá. Novamente, eu estou trabalhando com o meu programa do PhET e ele pode nos facilitar a trabalhar com esse tipo de questão, por exemplo. Ele me dá a opção mostrar planeta Terra. E ele vai me mostrar o planeta Terra aqui. Mas antes disso, vamos relembrar como é que o ímã funciona. Vão ter linhas de campos magnéticos saindo sempre do norte e indo para a direção do sul. E o que a bússola faz? Nada mais do que ela vai se orientar a partir do campo magnético. Lembrando, polos iguais, eles irão se repelir. E polos opostos irão se atrair. Então, olha para a nossa bússola. O nosso ponteiro vermelho, ele é considerado o polo norte. Quando a gente aproxima a bússola, a gente repara que o ponteiro começa a mudar a nossa orientação, justamente por causa dessa questão de repelir polos iguais. E por que eu estou falando disso? Porque quando a gente tiver nosso planeta Terra, a nossa orientação do campo magnético ela vai se inverter. O que isso quer dizer? Quer dizer que onde a gente tem o nosso norte geográfico da Terra, vai ser o nosso sul magnético. E onde a gente tem o nosso sul geográfico da Terra, será o nosso norte magnético. Exato, o campo magnético é como se eu dissesse que ele está meio que invertido. Por isso que a bússola ela sempre aponta para o norte. Imagina que, quando a gente coloca a bússola nessa orientação, a bússola vai sempre apontar para o norte. Por quê? Porque ela não aponta para o norte geográfico, ela aponta para o nosso sul magnético, que é a mesma coisa do que o nosso norte geográfico. Beleza? Então vamos voltar para a questão. Com base em seus conhecimentos sobre magnetismo e eletromagnetismo, analise as afirmativas abaixo. A1. Caso um ímã seja dividido em dois pedaços, de cada pedaço será obtido um novo ímã com polos norte e sul. Será que isso realmente torna viável afirmar isso? Se eu tenho um ímã, finge que a minha caneta é um ímã, e a gente parte esse ímã, será que a gente consegue separar o polo norte do polo sul? Quando a gente fizer essa repartição, fizer essa quebra do ímã, geralmente e sempre vai se tornar polo norte e polo sul. No outro ímã, polo norte e polo sul. Eu não sei se vocês já tiveram essas experiências, mas geralmente nosso ímã de geladeira, quando cai no chão e ele quebra, ele não vai se transformar no norte e no sul. Ambos, esses dois fragmentos se transformaram em polo norte e polo norte e polo sul. E a gente consegue reaproveitar eles na geladeira. Principalmente em casa, por exemplo, na casa da minha avó, tem muito ímã na geladeira. Então acaba acontecendo muito isso. Questão 2. Substâncias ferromagnéticas, paramagnéticas e diamagnéticas são assim classificadas por suas características de imantação sob a ação de um campo magnético externo. Então,
pode ser verdadeiro, como também pode ser falso. Só que nesse caso, a primeira era verdadeira e essa segunda também vai ser verdadeira. Por quê? Esses materiais ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos, eles têm essa relação do que ele chama de imantação. Então, se a gente pegar um ímã e colocar, por exemplo, uma chave, provavelmente essa chave vai atrair outro material metálico. E essa questão do ferromagnético, paramagnético e diamagnético qual será melhor imantado. Tudo bem? Então, verdadeiro também. Questão 3. Quer dizer, item 3. A campainha elétrica é um aparelho que representa a aplicação do fato de uma corrente elétrica criar um campo magnético. Correto. Afirmativo. E o 4. Os eletroímãs possuem um núcleo normalmente de plástico, envolto por um selenoide, e que, se percorrer por uma corrente elétrica, desimanta o seu núcleo. Então lembra na aula passada, quando a gente estudou o selenoide, que era um conjunto de fios enrolados por dentro de um tubo, por exemplo, um tubo metálico, ou por exemplo, quando a gente estudou sobre os transformadores tinham uma espécie de um material condutor que entre essa bobina, entre esses fios, para quê? Para conduzir melhor esse campo magnético, para não haver nenhum tipo de perda. Então, se a gente utilizar qual foi o material que ele utilizou, se a gente utilizar normalmente plásticos, eles não são materiais bons condutores, diferente do ferro, por exemplo. Então, seria falso. Então, a melhor resposta aqui, os 3 itens que melhor respondem essa questão vai ser a letra E, A1, A2 e A3. Seguindo, vamos fazer a questão 2. Um ciclista, para medir a velocidade com que se desloca com sua bicicleta, instalou um dispositivo composto por um pequeno ímã preso a um dos raios da roda. Lembrando, esses raios da roda é exatamente essas listras aqui que compõem a nossa roda da nossa bicicleta. Esses raios. Instalou um dispositivo composto por um pequeno ímã preso a um dos raios da roda e uma bobina no garfo. Garfo seria essa região aqui da bicicleta. Então a gente tem os raios, um ímã localizado nessa região e a gente tem uma bobina no garfo, que está mostrando aqui na questão. A bobina foi ligada por uns fios condutores a um mostrador preso ao guidão, conforme ilustrado na figura. Então, esse mostrador está localizado aqui. A cada giro da roda, o ímã passa próximo à bobina, gerando um pulso de corrente elétrica, que é detectado e processado pelo mostrador. Então, vamos lá. Analise as afirmativas abaixo relacionadas à geração desse pulso de corrente elétrica da bobina. De acordo com a lei de Faraday e Lenz, a passagem do ímã próximo à bobina produz uma variação do fluxo do campo magnético na bobina, gerando pulso de corrente elétrica. Vocês lembram quando a gente estudou, até 2 aulas passadas, até mesmo na última aula, se a gente tiver, por exemplo, um selenoide, uma bobina, um conjunto de fios enrolados, e se a gente colocar o ímã dentro desse selenoide e ficar parado, não vai ter corrente elétrica. Conforme a gente começa a variar esse fluxo magnético, aí sim a gente vai ter um caminho, vai gerar uma corrente elétrica por esse selenoide, por esse envolver de mais de um fio, por exemplo. Ou simplesmente uma única espira, um único fio formando uma espira. Então, verdadeiro. 2. Não há geração do pulso de corrente elétrica quando a bicicleta estiver se movimentando com velocidade constante, pois não ocorrerá nenhuma variação do fluxo do campo magnético na bobina. Essa parte está falsa, essa questão, esse item. Por quê? Porque não está relacionado com a velocidade constante. Ele fala movimentando com velocidade constante, não está relacionado com a velocidade da bicicleta, está relacionado
com o fluxo do campo magnético. O ímã, toda hora ele passa próximo dessa bobina e sempre quando ele passa e volta, isso gera um fluxo do campo magnético. Mas nesse caso a velocidade da bicicleta não vai influenciar. E o 3, conforme a lei de Coulomb, na passagem do ímã próximo à bobina, elétrons são emitidos pelo ímã e absorvidos pela bobina, gerando um pulso de corrente elétrica. Também é uma questão falsa, né? Porque o ímã próximo da bobina, os elétrons não são emitidos pelo ímã, nem absorvidos. Simplesmente vai haver uma indução. Vamos voltar lá para o meu programa do FET e vamos entender aqui. Por exemplo, observando no fio, nós temos elétrons. E quando eu começo a variar o meu campo magnético, eu provoco uma indução de uma corrente elétrica. Ou seja, esse fluxo vai ser relacionado à movimentação dos elétrons, a uma corrente elétrica. Então, isso está associado ao fluxo do campo magnético. Tudo bem? Então, resposta vai ser somente a afirmativa 1 é verdadeira. Vamos agora passar para os exercícios contextualizados, principalmente a questão 9. Vamos lá. Na experiência de Ørsted, que foi aquela experiência o quê? Que a gente tinha, por exemplo, deixa eu demonstrar aqui, a gente tinha um fio condutor e quando um fio num circuito fechado, por exemplo, ele estava fechado e tinha uma resistência, tinha uma lâmpada nesse circuito. Quando a gente ligava o interruptor, né, que é esse item C, e começava a passar corrente, a bússola ela se orientava num sentido. Quando a gente desligava esse interruptor, parava de passar corrente, a bússola ia para outro sentido. Então, o movimento da corrente elétrica nesse circuito fechado provocava um campo magnético. E essa orientação era modificada sempre quando desligava ou quando ligava o interruptor, essa orientação da bússola modificava, exatamente pelo campo magnético induzido que era gerado. Então, vamos lá. Com a chave C aberta, a agulha alinha-se como mostra na figura 1. Fechando-se a chave C, a agulha da bússola assume nova posição. Então, quando a gente fecha esse circuito, quando a gente fecha essa chave, a gente fecha o circuito. E lembra da regra da mão direita? Se a corrente está nessa direção, o campo magnético vai ser perpendicular a essa direção da corrente. Então é por isso que a segunda figura ficou nessa maneira. Então vamos lá. A partir desse experimento, Ørsted concluiu que a corrente elétrica estabelecida no circuito, letra A, gerou um campo elétrico em direção perpendicular à da corrente. Não. Gerou um campo magnético em uma direção perpendicular à da corrente. Pode ser, lembra, regra da mão direita, o dedão ele vai se orientar para o sentido da corrente. E os meus 4 dedos ele vai formar a direção do campo magnético. Então, se eu tenho um fio condutor, que é minha caneta, e ela está nesse sentido, olha, vai ter esse sentido aqui o campo magnético. Pode ser. Letra C. Gerou um campo elétrico em direção paralela à da corrente? Não. Gerou um campo magnético em uma direção paralela à da corrente. Então está dizendo que no meu fio condutor gerou um campo paralelo a um campo magnético paralelo ao meu fio condutor? Não, porque pela regra da mão direita, a gente consegue ver que a direção é perpendicular. E letra E. Não interfere na nova posição assumida pela agulha da bússola, que foi causada pela energia térmica produzida pela lâmpada. Então a resposta vai ser letra B. Tudo bem? Marcado aqui. Vamos dar um pulo e vamos lá para a questão 12, por exemplo. Vamos lá. Questão 12. Uma nova tecnologia vem sendo desenvolvida para cozinhar alimentos com maior eficiência no aproveitamento da energia fornecida. Estima-se que um novo fogão
aproveite 90% da energia, em comparação aos 55% do fogão a gás e 65% do fogão elétrico. Entretanto, para o seu funcionamento, devem-se usar apenas panelas de metais ferromagnéticas, tais como ferro fundido ou aço. Essas panelas são aquecidas por meio de correntes induzidas quando colocadas sobre uma plataforma de vitrocerâmica. De acordo com o exposto, o princípio físico que fundamenta o funcionamento desse fogão será... Então vamos ver as alternativas. Letra A, o efeito fotoelétrico na interação da radiação com a matéria? Não, né? Letra B, a lei de Stefan Boltzmann da emissão da radiação de um corpo negro? Também não. A lei de Ohm? Não. A lei de Faraday, que é o que a gente está vendo, exatamente essa questão que o campo magnético acaba induzindo uma corrente elétrica, e uma corrente elétrica induz um campo magnético induzido também. Então a resposta vai ser letra D, lei de Faraday. Bom, então dando continuidade aos exercícios, eu vou resolver o exercício 23, que trabalha com essa questão, essa imagem do ímã. Então vamos lá. O freio eletromagnético é um dispositivo no qual interações eletromagnéticas provocam uma redução de velocidade em um corpo em movimento, sem a necessidade da atuação de forças de atrito. A experiência descrita a seguir ilustra o funcionamento de um freio eletromagnético. Na figura 1, o ímã cilíndrico desce em movimento acelerado por dentro de um tubo cilíndrico de acrílico, vertical, sujeito apenas à ação da força-peso. Na figura 2, o mesmo ímã desce em movimento uniforme por dentro de um tubo cilíndrico, vertical de cobre, sujeito à ação da força-peso e da força magnética, vertical e para cima, que surge devido à corrente elétrica induzida, que circula pelo tubo de cobre, causada pelo movimento do ímã por dentro dele. Nas duas situações podem ser desconsiderados o atrito entre o ímã e os tubos e a resistência do ar. Então vamos lá. Considerando a polaridade do ímã, as linhas de indução magnéticas criadas por ele e o sentido da corrente elétrica induzida no tubo condutor de cobre abaixo do ímã. Quando este desce por dentro do tubo, a alternativa que mostra uma situação coerente com o aparecimento da força magnética vertical para cima do ímã é indicada pela letra. Então, vamos utilizar o programa do PhET para poder nos orientar melhor. Vamos botar aqui a opção ímã em barra. Se a gente puder reparar, as linhas do campo magnético elas sempre saem do polo norte e vão em sentido ao polo sul. Então, da mesma forma que se eu comentei que o campo magnético da Terra ocorre essa inversão, onde o nosso norte geográfico é o nosso sul magnético, então implica dizer que as linhas de campo saem do polo norte e vão em sentido ao polo sul, saem do sul geográfico e vão para o polo norte geográfico, saem do polo norte magnético e vão para o polo sul magnético. Tudo bem? Então, se a gente observar essa questão, o primeiro detalhe que a gente pode observar são a orientação das linhas de campo, que elas saem do norte e vão para o polo sul magnético. Então, por exemplo, esse exemplo aqui está dizendo que as linhas de campo entram pelo polo sul e as linhas de campo entram pelo polo norte. Não tem como. O campo magnético, um lado tem que sair o campo magnético e do outro tem que entrar. Então essa letra D já está incorreta. Outro exemplo aqui é que aqui diz que as linhas de campo saem do polo sul e vão para o polo norte. É exatamente o contrário. As linhas de campo saem do polo norte e vão para o polo sul. Então, outro exemplo aqui, olha, as linhas de campo saindo do polo sul e indo em direção ao polo norte. Bom, então por isso, logo de cara, a gente já consegue eliminar alguns exemplos. Por exemplo, se a gente olhar para a letra B, o campo está saindo do polo sul e indo em sentido polo norte.
Lembrando, quando a gente olha, por exemplo, pelo FET, a gente vê sempre que as linhas de campo estão saindo do Polo Norte e indo sentido para o Polo Sul. Então é por isso que, por exemplo, que a bússola ela segue essa orientação. Esse ponto, essa agulha vermelha que a bússola possui representa o Polo Norte. Então o mesmo polo irá se repelir. Então por isso que ela tem sempre essa orientação. Então nesse caso aqui, as linhas de campo saindo do Polo Sul e Polo Norte, a gente já consegue eliminar a letra B, por exemplo, porque as linhas de campo sempre vão sair do Polo Norte em sentido para o Polo Sul. Se a gente olhar para a letra C, aqui tem o mesmo problema, olha. Linhas de campo saindo do Polo Sul em direção para o Polo Norte. Então também a gente elimina. E a letra E, qual é o problema? Perdão, a letra D, qual é o problema da letra D? Tem duas linhas de campo entrando, ó, dois sentidos, sabe? É como se essas linhas de campo tivessem vindo de outro lugar. Isso aqui não faz sentido algum. Qual é a maneira correta? As linhas de campo saindo do Polo Norte e entrando no Polo Sul, assim como a A e a letra E. A questão que vai diferenciar uma da outra é exatamente a regra da mão direita. Vocês lembram? Regra da mão direita. O dedão vai corresponder ao sentido da corrente e os 4 dedos vão representar a direção do campo magnético. Então, se o campo magnético está entrando, vamos dizer assim, está entrando ali dentro desse ímã, então é essa orientação, está entrando dentro desse tubo. Então a corrente está para o lado direito. Se nessa orientação e tiver alguém em cima desse tubo e olhar para baixo, como a corrente está para a direita, ela vai ver exatamente uma orientação no sentido horário. Então o gabarito vai ser letra A. Já esse outro lado aqui, ele está no sentido anti-horário. Então, a que mais vai corresponder vai ser a resposta letra A. Bom, gente, então esse foi o capítulo 18, foi um capítulo somente de questões, né? No próximo capítulo, que é o capítulo 19, a gente vai trabalhar com a introdução da física ondulatória, que seria todo aquele comportamento ondulatório das ondas, podendo ser as ondas sonoras, ondas mecânicas. A gente vai discutir toda essa parte, tá bom? Aparecendo dúvidas no decorrer desses exercícios, a gente pode discutir bastante naquelas aulas que serão ao vivo, né? Aquelas aulas que são resoluções de exercícios para a gente tirar dúvida. Então não deixem de fazer perguntas para os professores auxiliares, que eles também vão estar aí auxiliando e ajudando para a melhor organização daquela sala do Zoom. Beleza? Um forte abraço a todos aí.